Bom dia a todos. Bom, nós estamos aqui para falar de prevenção, que está dentro exatamente do tema deste nosso encontro. Drogas para evitar a dor, e o antídoto é o amor. E o amor exigente sempre trabalhou isso. Nós vemos toda uma revolução, mas se a família estivesse unida, estivesse tendo diálogos constantes, informações corretas, recebendo e transmitindo informações corretas, participando da vida dos filhos, escutando seus problemas e acompanhando suas atividades, tanto esportivas, sociais e escolares, nós já teríamos um grande antídoto para o problema da droga. A verdade é que nem todos têm esta consciência, e hoje cada vez mais nós sentimos a ausência da família na vida dos seus filhos. Não importa a causa disso, podem ser que os problemas financeiros, os problemas de ordem de trabalho impeçam que elas participem cada vez mais, mas a nossa mesa vai discutir um pouco disso. Então nós vamos começar com a Romina. A Romina tem um programa chamado Recomeço Família. Conta para nós um pouco disso. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, prazer estar aqui, muito prazer. O programa Recomeço Família é um programa do governo do estado de São Paulo, que faz parte do programa Recomeço. E ele é, na verdade, fruto de um longo trabalho de pesquisa com familiares de dependentes químicos em todo o Brasil, que mostrou para nós, através da ciência, ou seja, da pesquisa, aquilo que nós, no dia a dia, já sabemos, né? O quanto nós, familiares, somos impactados pelo uso dos nossos entes queridos, impactados na nossa saúde física, na nossa saúde mental e emocional. Então, o Recomeço tem o objetivo de orientar esses familiares. Onde é que está? Então tá bom. Então, você pode ir passando, por favor, Paulo? Nós estamos hoje, só para introduzir, nós temos 13 unidades, para que vocês possam saber aonde procurar ajuda para essas famílias. Estamos em 11 centros de integração da cidadania em São Paulo, um no Cratode e um na unidade Recomeço Helvétia, que fica ao lado da Cracolândia. Pode passar. Temos uma pequena equipe que tem um psicólogo para atender esses familiares, um conselheiro em dependência química para fazer a escuta qualificada e a parceria com o Amor Exigente, que para nós é fundamental ter em cada unidade um grupo de amor exigente para nos auxiliar com esses familiares. Pode passar. E o que eu acho interessante aqui para o tema, muito mais do que falar o que é o Recomeço Família, é falar um pouquinho do que é fazer prevenção quando a gente está trabalhando a família. Porque nós atendemos as famílias que já têm problemas. E aí vocês vão me dizer, mas que prevenção nós estamos fazendo se nós já estamos com o problema instalado? E aí é que é muito encantador quando a gente começa a pensar na família como um sistema que vai passar valores de gerações a gerações. E aí é que a gente começa a perceber como o trabalho que é feito hoje pode ter impacto em todas as gerações que virão, além, é claro, da geração atual. Bom, deixa eu levantar aqui então. Dá licença, hein, Paulo? Então, o primeiro aspecto que a gente trabalha a prevenção, é na própria prevenção das doenças psíquicas que esses familiares sofreriam caso não tivessem uma intervenção, né? Todos estão propensos a desenvolver depressão, síndrome do pânico, etc. As pesquisas mostram, né? A pesquisa que eu cito é o LENAD Família, que é a pesquisa da Unifesp, que foi feita no Brasil todo em 2013, que mostrou o quanto esses familiares foram impactados. Pode passar. Nós temos aí um número absurdo de pessoas que convivem com dependentes químicos, são 28 milhões de pessoas no Brasil, e essas pessoas são afetadas em praticamente todos os aspectos da vida delas. Aspectos físico, mental, social, interpessoal, financeiro. Pode passar. Esses são os sentimentos detectados nessa pesquisa, a quais esses familiares estão propensos. Ficou vivenciando esses sentimentos todos os dias, é óbvio que essas pessoas estão vulneráveis ao desenvolvimento de doenças. Por isso que o nosso programa, que é um programa da saúde, tem o objetivo de tratá-los
com a parte realmente do tratamento emocional. Pode passar. Aqui tem alguns dados de quem são essas famílias, né? A maioria são mulheres, a maioria são mães, né? Nós temos sim pais, sem dúvida nenhuma, esposas, irmãos, mas as que ficam mesmo são as mãezinhas, que são responsáveis não só pelo tratamento do filho na parte financeira, mas na tomada de decisões, tem outros filhos para cuidar, muitas vezes são provedoras da casa. Como é que elas não vão desenvolver um estresse? Como é que elas não vão desenvolver uma doença psíquica? Pode passar. Então, a exposição a todas essas experiências mostra que essa população é vulnerável ao desenvolvimento de doenças. É nesse sentido, então, que eu faria o primeiro aspecto da prevenção: prevenir o possível desenvolvimento de doenças. Um segundo aspecto seria o próprio familiar, no contexto da prevenção, a recaída do seu ente querido. Sem dúvida nenhuma, a família é fator de risco e de proteção. Pode passar. Nós imaginávamos durante um tempo que os dependentes químicos não tinham rede social ou contato com a família, mas pesquisas no mundo inteiro mostram o quanto a família é aspecto fundamental na recuperação. E se ela é provedora do surgimento, coautora do surgimento da doença, ela também é coautora do surgimento da recuperação. Então, fundamental que ela faça parte do processo de tratamento. Pode passar. Em família, na teoria, quando nós trabalhamos a questão da terapia familiar sistêmica, para nós, o paciente, o dependente químico, ele é apenas o paciente identificado, ou seja, todo o sistema familiar está adoecido. Apenas um manifestou a doença, apenas um teve a febre, apenas um estourou a pústula, mas a doença está em todo o sistema familiar. Pode passar. Todo o sistema está disfuncional, né? O pingo d'água que caiu no meio do lago reverbera em toda a família. E sem dúvida nenhuma, esses comportamentos que levaram esses familiares a agir e reagir de formas a possibilitar o desenvolvimento da dependência química, se forem repetidos, quando ele voltar, por exemplo, do tratamento, vai continuar o círculo da insanidade e a doença vai continuar, né? Aí a família continua sendo fator de risco. Então, para isso, o que nós vamos ter que fazer? Desconstruir o que é disfuncional e construir novas crenças, ensinar esses familiares a lidarem com os seus entes queridos. Nesse segundo aspecto, a prevenção, então, seria a prevenção à recaída. E num terceiro aspecto, que é o que eu disse para vocês inicialmente, que eu acho que é muito encantador e que talvez a gente não consiga ver isso hoje, mas em médio e longo prazo é fundamental, é que, trabalhando hoje essas famílias, sem dúvida a gente está fazendo uma prevenção primária nas famílias que vão surgir, né? Nos subsistemas familiares. Pode passar. Pensando que nós temos a família de origem, que é aquela que nos constituiu, e temos a nossa família que nós constituímos, e pensando que dessas famílias nós recebemos os nossos legados familiares. Todos nós temos os nossos legados, né? Nem que seja a árvore de Natal que tem que ser montada assim ou assado, o almoço de domingo que tem que ser assim, mas tudo a gente traz a nossa bagagem, os nossos legados. E esses padrões também, né? E aqui isso chama-se o quê? Transmissão multigeracional. O que é transmissão multigeracional? A maneira, os recursos que a família tem para lidar com problemas são transmitidos de geração em geração. Por isso que quando nós fazemos o levantamento do histórico de um dependente químico, encontramos tantas outras compulsões nas gerações anteriores, muitas vezes pela mesma droga, por álcool ou outros comportamentos. É a maneira de lidar com o problema que é transmitida pelas gerações. Por isso, trabalhando, só para pontuar, se repete isso como nas pesquisas entre filhos, né, os filhos observando o comportamento dos pais, recebem esse legado, e nas esposas, que as pesquisas mostram que as suas escolhas pelos cônjuges são sim baseadas
infelizmente, nos modelos de pai, quando existe a questão do alcoolismo, etc., ou no sentido de fazer um salvamento daquilo que não foi feito no início, ou por outras questões, mas a pesquisa mostra que isso também se repete, né? Pode passar. Então, o programa Recomeço Família, nesse contexto, vem para tentar quebrar essa continuidade nas gerações. Se eu estou tratando hoje uma família, modificando comportamentos, eu estou, de alguma maneira, prevenindo que esses problemas tenham continuidade. Enfim, isso aqui seria a nossa proposta, pode passar, que a gente está aqui com o tempo mais curtinho. Eu gostaria só, então, de deixar para vocês aqui o site do programa Recomeço, 0800, o Facebook, vai estar tudo no site, para que vocês possam, se precisarem, procurar o apoio da equipe do Recomeço Família, e aqui também o meu contato para qualquer outra informação adicional. Eu acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta, Romiro. O programa Recomeço é um programa do governo do estado de São Paulo. Isso. Se um outro estado quiser implantar o programa Recomeço, teria como o estado de São Paulo, ou o governo do estado de São Paulo, auxiliar nesta implantação? Sem dúvida, porque nós temos, digamos, pelo menos já uma expertise aí de 1 ano e meio. É pouco, né? Mas tem sido muito interessante. Já atendemos um número bom de pessoas que já têm apresentado muitos resultados positivos. Não só de terem levado o seu ente a tratamento, mas mais do que isso, de terem conquistado novamente a qualidade de vida, que para nós é o fundamental. E através do site conseguiriam este contato ou não? Através do site eles vão, digamos, chegar a uma secretária que pode auxiliar, indicar quais seriam os caminhos, porque aí já é um trâmite de gestão para gestão, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente poderia e teria todo o interesse, porque nós sabemos que São Paulo tem, mas e todo o resto do Brasil, né? É fundamental. Muito obrigado, uma salva de palmas. Obrigada. Magalhães é um voluntário de muitos anos do Amor Exigente, e de 15 anos, e ele prega muito a filosofia, o programa Amor Exigente. Então, Magalhães, eu posso pedir a você, fala um pouco do programa Amor Exigente, que tem 12 princípios. Fala um pouco dos princípios do Amor Exigente. Bom, dentro dos princípios do Amor Exigente, uma coisa que gostaria de realçar, a gente tem que ter uma consciência disso na questão familiar. Quando um dependente vai para um tratamento, normalmente ele fica em tratamento 24 horas durante 6 meses. Se uma família frequentar o grupo de Amor Exigente ou algum outro grupo afim, que são reuniões semanais de 2 horas, depois de 1 ano essa família teve 4 dias e 8 horas de tratamento. É uma defasagem muito grande. A família está, vamos dizer, praticamente abandonada. Então, os grupos são fundamentais porque a família vai buscar o recurso que ela precisa, porque o dependente volta para a família, normalmente. E se a família não se reestruturou, se a família não tomou consciência do que é a dependência, do que é a codependência, do que é o valor humano, de qual o momento histórico que a gente está vivendo, o que representa a droga, a epidemia da droga, a família não vai saber como lidar com isso. Então a família, com esses 4 dias e 8 horas de tratamento durante 1 ano, ela está realmente, praticamente abandonada. O grupo do Amor Exigente, que está espalhado por todo o Brasil, dá esse apoio para a família, estruturando na sua metodologia, que é uma metodologia que leva a família a um autoconhecimento, para ela tomar posse de si mesma e poder saber o que ela vai fazer naquela estrutura familiar que é única. Então não existe uma receita do que nós vamos fazer, mas sim dentro da partilha, dentro da comunicação, dentro da relação e baseado no princípio que norteia a partilha. Para aquele caso específico da família, o Amor Exigente vai sugerir determinadas coisas. Na verdade não é o Amor Exigente, é o próprio grupo em si, na dinâmica da partilha, que é a segunda parte do grupo. Então o primeiro princípio de Amor Exigente, que fala de raízes culturais,
diz que o problema do indivíduo está na família e o problema da família está na sociedade. Então a gente precisa analisar o tanto que a sociedade hoje influencia na educação do filho. Hoje a força midiática é muito maior do que a força da própria família na constituição da personalidade da criança. A criança vai para a escola hoje muito cedo e ela começa uma relação. E a gente vive hoje, né, dentro da modernidade. Eu acho que não tem culpado. Tudo vem acontecendo de uma forma dinâmica. Mas a modernidade, o próprio crescimento da população. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu era jovem, que teve um jogo da seleção brasileira, um campeonato, e a gente cantava 90 milhões em ação. E hoje são 200 milhões. Então tudo cresceu muito rápido, e muita tecnologia, muita informação. E se criou a cultura de massa, que despersonaliza, né, aquela característica da família, de estar junto. Isso já não ocorre mais. Como o padre italiano, desculpa, eu não lembro o nome, ele falou de que a gente deixou de conviver, deixou de se relacionar, deixou de amar por conta dessa modernidade. Então isso é uma cultura que vai influenciar na forma da família se estruturar e vai determinar o indivíduo. E essa cultura, na verdade, ela forma, a boa notícia é essa, que essa cultura, na verdade, ela forma a nossa casca, a nossa personalidade. E o ser humano não é uma casca, ele não é uma personalidade. O ser humano, ele é aquilo que o último princípio do amor exigente diz para a gente que nós somos. E o último princípio fala do amor. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então nós somos a capacidade de amar, que está dentro dessa casca formada por esse momento cultural, muitas vezes que nos desestrutura, mas essa essência ela não é tocada. E é essa essência que o amor exigente quer retomar, quer fazer com que a gente retome essa percepção de si próprio. Capacidade de amar, capacidade de assumir compromisso, capacidade de buscar os valores cristãos que nunca se ausentaram de dentro da gente, seja qual for a cultura que a gente teve. Então, apesar de toda a degradação que a droga traz, e isso, o amor exigente também, ele coloca isso de uma forma esperançosa, através de um princípio que diz que de todas as crises, né, que a gente tem, toda crise bem administrada vai ter sempre uma saída positiva. A palavra Cristo tem o mesmo radical da palavra cruz, e a cruz nunca foi a palavra final foi a ressurreição. Então tem sempre a possibilidade da gente transcender pela própria natureza humana do amor, essa condição de miséria colocada por esse momento que a gente vive, por essa epidemia, transcender de uma forma, sair dessa situação de uma forma crescida. Eu tive uma experiência dentro de um grupo, a primeira vez que eu fui num grupo de amor exigente, uma mãe falou assim: sou mãe de um dependente químico, graças a Deus. Eu quis ir embora. Meu filho estava na ativa e eu estava desesperado. Falei, estou no lugar errado. Mas eu quis levantar e a chave, eu carrego uma chave aqui, enroscou na cadeira, poder superior, né? Enroscou na cadeira, eu não consegui sair. E essa mulher contou como é que era a vida da família, com uma série de pseudos valores. O menino emergiu usando droga, a família foi para um tratamento de amor exigente, o menino foi para a clínica, ressurgiu uma nova família agora assentada em novos valores. Então o amor exigente, ele traz ele renova essa esperança através dos princípios, que são princípios humanistas. O primeiro é a formação da personalidade, o segundo é a apropriação da minha essência. E todos os outros 10 que tem entre um e outro são princípios que te levam a um autoconhecimento, você perceber quem você é, que nós temos recursos limitados, que nós somos gente. O que é ser gente? Ser gente é poder ter a capacidade de ser um canal da expressão do amor. Ser gente é conhecer a nossa limitação. Não é porque eu me torno pai que eu me torno Deus, que eu me torno um super-herói. Eu tenho que reconhecer esse meu limite, e dentro do meu limite eu posso fazer o melhor.
Tem o princípio da cooperação, que é o princípio do mês que a gente está vivendo hoje. Esse princípio mostra para a gente que toda a organização do universo, ela é feita sobre a força da cooperação. Tudo coopera entre si, toda a vida, toda a biodiversidade, e nós seres humanos fazemos parte, somos parcela dessa totalidade. Não podemos ficar numa posição isolada, antropocêntrica, achar que tudo foi colocado para eu dominar como ser humano e fazer tantas coisas que nós estamos fazendo em relação à vida, tantos biomas, tanta biodiversidade destruída por causa do antropocentrismo. Nós temos que entender que toda essa rede de vida são irmãos nossos. Hoje, com o desenvolvimento do estudo da cosmologia, da ciência, da parte da biologia, o número de genes do macaco rhésus, a diferença entre o número de genes de macaco rhésus e do ser humano é 0,4%. 99,6% são idênticos. Isso mostra que todos nós viemos de uma vida única que surge no planeta Terra há 3 milhões de anos atrás. É um parentesco, é uma unidade que nós perdemos por causa do desenvolvimento da modernidade, que produz essa cultura de alienação, onde que eu estou separado de tudo. E o amor exigente quer fazer isso, quer resgatar essa consciência. Por isso que quando a gente se cumprimenta na nossa reunião, a gente pergunta: como vai você? Cada vez melhor. Por quê? Porque nós fazemos parte desse todo. Quando eu tomo consciência de mim como um ser de amor, essa dimensão da transcendência, da espiritualidade, ela é intocável. E eu não posso não estar cada vez melhor quando eu me sintonizo com isso que está sintonizada com essa força criadora. Por isso a espiritualidade, ela é importantíssima para o amor exigente. Então a família pode se amparar dessa proposta maravilhosa. E então eles se organizam, o amor exigente se organiza na forma desses grupos, tudo feito por voluntários, né? Que traz, o indivíduo abre a sala, ele dá a oportunidade para essas pessoas que vêm, e todo mundo na partilha vai se apropriando dessas ideias, desse autoconhecimento, para a gente superar essa dificuldade da droga, que é a doença que transforma o ser humano em todas as suas dimensões: bio, psíquico, sócio-espiritual. Mas a boa notícia é que a gente tem que recuperar essas 4 dimensões: bio, psíquico, sócio-espiritual. Temos que curar essas dimensões. E a gente então vai viver na nossa totalidade, a nossa plenitude, como nos convidou o nosso irmão primeiro: seja pleno como pleno é o Pai que está no céu. Então a gente entra na proposta de Jesus, e a proposta dele é de ressurreição. Então não está tudo acabado, tudo está só começando. É um momento que nós estamos vivendo de uma crise, é uma crise da humanidade, né? Então nós vamos administrar bem. Eu acredito que o Free Mind não só é uma tentativa, mas é uma ação de organização para a gente começar a reestruturar realmente os valores sociais, baseado naquilo que é permanente, naquilo que é valoroso, naquilo que nos alimenta, naquilo que nos define como ser humano, imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Magalhães. Eu posso dizer uma coisa para vocês: quando a gente fala em amor exigente, como o Magalhães falou, com todo esse entusiasmo e emoção da parte dele, o amor exigente não é um programa unicamente de reflexão, é também de ação. Aqueles que não conhecem o amor exigente sabem, nós estudamos, mas para nos colocar em ação. Eu acredito, vamos falar agora de prevenção, e eu acredito que de prevenção nós estamos hoje com uma dificuldade muito grande de conseguir que as famílias permaneçam em prevenção. A mãe do Dunga talvez não conhecesse o amor exigente, mas não desistiu e conseguiu o sucesso que ela tem hoje. E isso nós vemos hoje nos grupos de prevenção. Bernadette vai falar para nós sobre prevenção e comente um pouco do resultado que tem os grupos de prevenção. Muito bom. Bom dia ou quase boa tarde, né? Amor exigente junto com
o Free Mind, trabalhando prevenção. O que nós no Amor Exigente fazemos? Nós temos um programa de proteção social que apoia e orienta mudanças de comportamento. Não existe prevenção, só falação. Prevenção tem que ser mudança de comportamento. É chegar antes. Para chegar antes, nós temos que mudar o agora. O que já está estabelecido tem que ser mudado. As relações têm que ser mudadas para a gente chegar antes. Na família, na sociedade, visando o quê? Uma vida com qualidade, uma vida melhor, para prevenir a dependência química. Então, quando a gente chama os pais, a gente fala assim: ah, mas eu não tenho um problema instalado. Mas é um caminhar para não chegar no problema instalado. Para quem é o Amor Exigente, Programa de Qualidade de Vida, o PQV aí que nós chamamos, Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente, para os filhos em qualquer fase da vida. E para quem ama esses filhos, para quem ama as crianças, é mostrar caminhos, é abrir caminhos. É esse o nosso papel de pai, de avó, de educador. Qual o nosso objetivo? É levar a criança a assumir o controle de sua vida, não deixando que a vida tenha controle sobre ele. Não existe prevenção se não houver esse objetivo. Porque se nós não fizermos com que a criança consiga ter controle sobre a vida dela, outros podem influenciá-la de tal maneira que tenha controle sobre ela. Se for do bem, ótimo, mas a grande maioria dos controles externos são controles ruins. Porque se é do bem, a gente não controla, é a pessoa que diz o seu sim. Nós atendemos o adulto através do PQVAE Família, através de um curso de 15 encontros que nós damos para os pais, para os avós. E ali a gente vai atender a comunidade de uma maneira geral. E também temos o PQVAE Escola. O que é? É esse mesmo curso de 15 encontros onde nós atendemos a comunidade escolar, desde o diretor até o merendeiro, o faxineiro. Trabalhamos 15 encontros com os professores. Atendemos também as crianças, como crianças, adolescentes e jovens, na escola, os alunos. E nos grupos de Amor Exigente, através dos cursos, nós temos o Amor Exigentinho. Dentro do problema instalado, temos as salas também para atender os irmãos dos dependentes químicos, os filhos daquela família que tem o problema instalado, que eles também correm risco. Eles não têm ainda dependência química, mas eles estão numa família sem estrutura. Então o Amor Exigentinho vem atendendo esses filhos e irmãos dos dependentes químicos. E nas creches, nas instituições públicas ou privadas. Então, na família, curso de 15 encontros. Vivenciar os 12 princípios básicos e éticos, a nossa responsabilidade social e a nossa espiritualidade pluralista. Nossa literatura, nosso cronograma e a nossa metodologia tem que ser seguida. Ah, Bernadette, eu gostaria de fazer o curso em 2 dias. Isso não é o curso, não é a nossa metodologia, não dá para vivenciar. Nós passamos uma vez por semana, durante 15 semanas, 2 horas juntos, trabalhando o princípio, partilhas e metas. E na escola, o que nós fazemos? Atendemos os profissionais da educação. Aonde nós temos Amor Exigente, PQVAE Escola, no Brasil? Funcionando, nós temos várias cidades. Nós temos lá em Belém do Pará, nós temos em Minas Gerais, Divinópolis, Pouso Alegre, Piuí, Pirapora. Em São Paulo nós temos Araraquara, São José do Rio Preto, Itajobi, Ourinho, Socorro e Porto Ferreira começando. Nós temos em Goiás, Itumbiara e Jataí, e no sul, Rosário do Sul. São cidades que já trabalham o Amor Exigente com disciplina. Dentro da cidade, algumas cidades já estão na cidade inteirinha com a disciplina Amor Exigente.
Seguimos a nossa metodologia, que é a mesma dos pais, que nós acabamos de falar. 2 horas por semana. Estudamos alguns temas junto com os professores da comunidade escolar, como codependência, autoestima, assertividade, unidade na diversidade, ética e moral, escolhas saudáveis da saúde mental, drogas e espiritualidade. Pomos o professor para vivenciar o nosso programa. Colocamos o professor para entender o que é o amor exigente. E quando ele vivencia, o que acontece? Ele vai ter uma apropriação da proposta como ferramenta de qualidade de vida. É essa a diferença. O professor sempre acha que ele vai ter mais trabalho. Mais um programa. Não. É um programa que vai mudar a vida dele e ele vai colocar no dia dele como pessoa, dentro da família dele e dentro da sala de aula dele. E também ele vai ajudar a mudar, a realinhar os comportamentos do aluno. Uma vez o professor vivenciado, ele vai ajudar o aluno a vivenciar o programa Amor Exigente. No começo nós fizemos, como eu falei para vocês, através de disciplinas. Então, o professor, a cidade, a escola ia lá e implantava o Amor Exigente através de uma disciplina dentro da escola. Só que nós começamos a ter alguns problemas. Aonde que emperrou o problema da disciplina, a matéria Amor Exigente? Foi quando os políticos e gestores da educação, nós dependíamos da vontade deles. Nós dependíamos que o poder político quisesse que a gente estivesse lá, para fazer a implantação, mas principalmente para fazer a continuidade. E isso começou a ficar complicado. Por quê? Quando mudava a gestão, mudava o prefeito, mudava a secretária de educação, jogava o nosso programa de escanteio. Outro problema que nós tivemos na produção do material didático para o Brasil todo, cada cidade, cada região era uma realidade. E a resistência inicial dos pedagogos e dos educadores. Então nós fomos pensando, tivemos problemas de professores, a gente ia lá, dava um curso ao professor, ele era removido para outra cidade, ele era afastado por motivo de doença, ele se aposentava, ele era chamado para outros cargos. O que acontecia? Perdíamos aquele contato, aquele professor, educador que entrava na sala de aula. Resolvemos fazer algumas mudanças. Ao invés de a gente fazer a disciplina, nós passamos a fazer o quê? Projetos. Nós passamos a fazer o quê? Temas transversais. E é isso que hoje nós estamos trabalhando com Amor Exigente. Até a gente entender como vai ficar a situação das disciplinas, nós vamos fortalecer as cidades que já têm a disciplina, conseguir criar um esquema para essas cidades permanecerem por muitos e muitos anos, independente do poder político. E a hora que a gente tiver isso, a gente volta a ter a disciplina para todas as cidades. Por enquanto, vamos trabalhar com projetos e temas transversais, fazendo o professor vivenciar. E o que nós tivemos de resultado? Obediência às regras, presença regular do aluno na escola, respeito entre as pessoas, presença de pais nas escolas e uma escola limpa, alegre e com baixa incidência de violência. As cidades que têm o amor exigente como prevenção, vocês não imaginam a mudança que dá dentro da escola. É o aluno aprendendo a respeitar o outro, os professores se respeitando, professores dependentes químicos pedindo ajuda. Gente, é uma mudança que vocês não acreditam. É de uma maneira simples, um programa simples e barato, que dá certo, que traz resultados. E quando o professor coloca na vida dele, ele se torna o nosso voluntário. Nós temos cidades onde o professor está indo à noite trabalhar nos nossos grupos de prevenção, trabalhar nos nossos grupos de programa instalado, porque ele entendeu que aquilo é um programa que dá certo. Então, é isso que a gente conta. E como diz Rubem Alves, aqueles que ouvem a melodia do futuro, que somos nós que estamos aqui ouvindo essa melodia do futuro, plantam árvores. Vamos plantar árvores. Para quê?
cuja sombra nunca se assentarão. Nós não vamos nos assentar nessas sombras, essas árvores que nós estamos plantando agora. Mas não importa, eles se alegram imaginando que as crianças amarrarão balanços em seus galhos. Cada um de vocês tem que entender isso. Essa árvore que você está plantando, aonde você estiver trabalhando, seja lá qual a instituição, ali vai ter balanços, se Deus quiser, com crianças. Não tem como exigir.